Olá, me chamo Diego Vilela, sou médico cardiologista intervencionista e faço parte da Cardiometrics. Estou aqui com o Felipe Cabral, que é também da Cardiometrics, é cardiografista. E hoje a gente vai começar uma série de videocasts aí, nesse bate-papo sobre o Heart Team, sobre as intervenções estruturais e pacientes de alta complexidade. Felipe, a gente sabe que com o avanço aí da medicina, dos procedimentos estrutural, uma das estruturas que antes a gente não dava muita conta, mas hoje a gente presta bastante atenção é o septo interatrial. Mesmo no planejamento pré, também na hora de guiar o procedimento, a gente sabe que é importante o entendimento comum de quem faz o procedimento com quem está dando os olhos ao procedimento. Nesse caso, o especialista de imagem e o ecocardiografista. Como é esse passo a passo no planejamento e na hora da intervenção? Como é que o ecocardiografista mostra para o hemodinamicista ou para o cirurgião as projeções, o que é um 0 graus, o que é um 90 graus, onde está a aorta, onde está o átrio? A gente sabe que por ser de subespecialidade diferente, às vezes a gente se perde. O objetivo do Cardiometrics é dar um entendimento comum da doença. Como é que a gente dá esse entendimento comum aí, Felipe? Beleza, Diegão. Vamos lá, eu vou passar um pouquinho da visão do ecocardiografista no procedimento da punção transeptal. A gente sabe que assim, o ecocardiografista tem uma visão espacial um pouco diferente do cardiologista Melhor, né? intervencionista, Melhor, né? Ele Pode consegue falar, melhor. delinear as estruturas melhores, né, Diegão? É. Ver com mais precisão as estruturas adjacentes ao septo, né? E a ideia é essa, a ideia é eu passar minha visão para vocês passarem essa visão para mim também, para os ecocardiografistas, né? Para a gente formar junto essa visão tridimensional do septo. Então, é importante hoje a gente entender as aquisições e o que é anterior, posterior, o que é superior, inferior. Exato. A gente tem basicamente três visualizações, né? Três ângulos diferentes, sabe, Diego? Para a gente estudar melhor o septo. A gente tem um nível de 90 graus, que eu acho que é a principal projeção aí de estudo do septo na punção transeptal, certo? Que é o bicaval, a nível de 90, 120 graus, certo? Bicaval que a gente está vendo as duas cavas, As duas né? cavas, é. Temos a porção posterior do septo, na parte central do vídeo, certo? Dando nome aos bois aqui, a gente tem em cima aqui, então, o átrio esquerdo, certo? O átrio direito. A região superior, então, a veia cava superior. Na região inferior, do outro lado, veia cava inferior. Ali já tem um catetezinho, parece ali, é isso, Tem um Felipe? catetezinho chegando aqui, ó. É um procedimento já de intervenção mesmo, isso aí. Exatamente. Bom, então temos aqui, então, abaixo aqui, o apêndice atrial direito, certo? Bem, essa relação aqui bem próxima aqui com a veia cava superior, certo, Diegão? A porção do septo mais fina, né, mais afilada, correspondente à fossa oval aqui, né? Seria essa região mais afilada aqui. A porção mais muscular do septo. Aqui parece ter um pouquinho de impregnação lipomatosa, né? O septo fica mais gordinho, né? Mais espessado aqui nessa região. E no bicaval, então, a gente consegue delimitar essas estruturas aí, essa relação com o septo. E o que você mostra mais pra gente aí da Ainda anatomia aqui aí? na visão bicaval, né, Diego? No eixo das cavas aqui, a gente vê que de acordo com a movimentação da sonda, a gente consegue mostrar outras estruturas, né? A gente está com Doppler, né, Felipe? A gente está com um Doppler aqui, um Doppler Color, né? De acordo com a cor, a gente sabe a direção desse fluxo. Depois a gente vai ter uma aula bem específica de punção transeptal. A gente vai dar esse passo a passo completo aí, sabe, Diego? Então, assim, só resumindo aqui, o azul é o que foge do transdutor, né? O fluxo que vai contrário ao transdutor nosso aqui. E o vermelho é o que vai em direção ao transdutor, certo? O que a gente está vendo aí, Felipe? Então, aqui, voltando, revisando, temos aqui as mesmas estruturas do slide anterior, né? Temos o átrio esquerdo, abaixo o átrio direito, aqui até melhor a visualização do apêndice atrial direito, né? Sua relação aqui próxima com a veia cava superior e aqui a veia cava inferior. Então, nessa visualização, Diegão, a gente consegue definir muito bem o que é a porção superior do septo e o que é a porção inferior do septo. Caso aqui, de dica para quem é cardiografista aí, Felipe, se você tracionar um aqui, pouquinho, girar um pouquinho. por exemplo, aqui nessa mesma visão, mantendo o mesmo ângulo aqui, a mesma angulação de 90 graus aqui, Diegão, só uma rotação, uma leve tração da sonda, a gente consegue a visualização da raiz da aorta aqui, ó. A gente varre bem essa A gente porção. varre, exatamente, mantendo a mesma angulação. Outra visão também importante aqui para o ecocardiografista é a visão do 4 câmaras, ao nível de 0 graus ali, sabe? 0 grau. Tá? A gente tem aqui a visualização do septo,
Nessa incidência é muito importante para a gente definir a altura de punção, né, Diego? Exatamente nesse ponto aqui a gente começa a falar a mesma linguagem no procedimento, E né? a gente precisa de muita altura para um Mitra Clip, né? Exato. A gente sabe que para procedimentos de mitra clip a gente pega uma punção mais alta, né? Mais superior, volta de 4,5 ali, né? Isso. E para O céu é o limite, né? valve-valve, Respeitando a Possoval, o céu é o limite, né? exatamente. Lembrando para não pegar muito ali posteriorizado, E né? Mas aqui a gente define muito bem aquela porção mais afilada do septo que você falou, né, Diego? É onde deve ocorrer a punção. Para mitra clip, lembrando que mais superior possível. se a gente funciona muito abaixo ali, a gente vai acabar ficando próximo da horta, né, Felipe? Exato. A gente aqui, Catastrófico, no né? quatro câmaras, é importante a gente definir essas estruturas. Então, de acordo com a movimentação da sonda, novamente, a gente sabe que se a gente tracionar um pouquinho essa sonda do esofágico, começa a aparecer essa aorta aqui na saída do ventrículo esquerdo. Para quem não está habituado muito com eco, o que que está vendo ali, Felipe? Quais são as câmeras que a gente está vendo ali? Bom, E as temos aqui válvulas? então o átrio esquerdo, átrio direito, abaixo tricúspide, ventrículo direito, septo interventricular, ventrículo esquerdo, mitral, átrio esquerdo, septo interatrial. E ali a gente está vendo essa relação das alturas das válvulas, né? Porque muita gente acha que é no mesmo plano e não é assim, né? Um fica um pouquinho Por mais isso que é abaixo que a importante outra, a né? gente fazer essa varredura com os ângulos, né? O ecocardiografista forma essas três angulações aí, e como a gente já está habituado, a gente acaba formando uma visão tridimensional dessa punção aí, de acordo com essas Mas tem que ter estruturas paciência que com a quem gente está fazendo, né? tem Tem que que ter ter paciência com quem está fazendo. Verdade. Então aqui, só para resumir, Diegão, aqui a gente veria uma porção mais anteriorizada do septo, que é em direção à aorta, né? E mais para cima, a região mais posterior do septo. Então, no quatro câmaras a gente consegue definir muito bem isso. Mas eu diria para você que no quatro câmaras o que é fundamental é a gente definir a altura de punção. Então, vamos lá. Bicaval, a gente mostrou a altura, mas antes a gente vai. Acho que o ideal seria um eixo curto, Sim, né? Para a gente ver essa questão de isso anterior aí, seria o próximo né? passo aqui. O eixo curto, ao nível de 45, 60 graus, a gente consegue uma visualização bacana aí da válvula aórtica, né? Aquela abertura bonita, né? E que mais a gente uma está vez, vendo aí? nomeando as estruturas aqui, antes da gente falar um pouquinho da punção, né, Diego? Temos aqui em cima da imagem o nosso átrio esquerdo, certo? Septo interatrial, vendo aqui a proximidade dele aqui com a raiz da aorta. Então aqui seria uma punção bem anteriorizada, né? E bem próximo aí ajuda também bastante se a gente tiver um FOPzinho, alguma coisa, para a gente ver por essa imagem aí, né, Felipe? Correto. Voltando o átrio direito, a via de saída do ventrículo direito e nosso eixo curto da válvula aórtica. Certo? Então aqui, voltando, resumindo aí o eixo curto, a nível de 45 graus, abertura perpendicular da válvula aórtica, para a gente definir aqui se a punção vai estar próxima ou não da válvula aórtica, a fim de evitar complicações aí, né, Diego? Qual seria a sequência, então, Felipe, para a gente fazer uma punção transeptal? Primeiro a gente tem que definir que essa punção é posterior, certo? Então, no bicaval a Então gente... depende do procedimento. Sim, correto. Então o ideal é que você entre em sala já Com esse planejamento. com esse planejamento todo pronto, certo? Inclusive a gente faz até um checklist, uma checagem sempre pré para saber se está tudo correto, o que que a gente vai fazer naquele momento. Eu sempre falo, antes de entrar em sala, 90% do procedimento, acho que 10% praticamente é o que a gente faz, né? Porque esse rastinho A vem gente está antes, falando né? muito aqui do intra, né? É. Do intraprocedimento, né, Diego? Mas o papel do ecocardiografista nesse planejamento e no que ele vai passar para o cardiologista intervencionista é fundamental. Até na descrição do septo, né? Exato, a gente tem que descrever a anatomia do septo, se tem aneurisma, qual que é o grau desse aneurisma, certo? Se tem alguma impregnação lipomatosa nesse septo, alguma coisa que possa vir a Às vezes tem um dificultar septo cirúrgico, o né? Que já foi procedimento. feito algum procedimento, a Exato, gente às parte vezes com tem valve valve, ali, né? um PET, A gente não consegue transpor uma o septo. prótese, enfim, isso tudo, todos os detalhes a gente tem que passar para o hemodinamicista. Isso. Eu acho que tem um slide aí também que mostra essa relação da quem está fazendo o procedimento com as estruturas anatômicas e a fossa oval. Porque essa comunicação de anterior, posterior, superior, inferior, às vezes não é de comum acordo, mas a gente está vendo aqui que é importante o entendimento dessas imagens. Se a gente olhar no slide, eu acho que está aí, esse slide, volta um pouquinho.
Isso. A gente está vendo que quando você vai da veia cava inferior para a veia cava superior, olha como é rechaçado para trás esse catéter, tá? A gente tem um certo, entre aspas, abalamento ali entre os átrios, né? E ali à direita, ali a gente simulando uma agulha de punção transeptal. Veja que a gente vai pela cava inferior, a gente mostrou isso no vídeo de anatomia em relação que está na mídia. Mas se eu giro um pouquinho o horário, veja que eu ganho em altura ali, mas eu me distancio da mitral. Se eu giro anti-horário, eu já direciono. Então depende do procedimento que a gente quer fazer, tá? Tem a imagem da fluoroscopia. Isso. Olha como é diferente a imagem da fluoroscopia. Apesar de estar falando da mesma coisa de septo, a imagem da fluoroscopia com eco é completamente diferente. O eco dá essa qualidade, dá mais riqueza de informação para a gente, mas para nós que fazemos intervenção como cardiologista intervencionista, veja que a gente transfixa esse septo direito para o átrio esquerdo, a gente faz um testinho, esse é o contraste que vocês estão vendo aí na tela, para certificar, apesar de estar vendo a ponta do catéter, para certificar que realmente estamos no átrio esquerdo. Seria mais algo a mais para a segurança desse paciente, né, Felipe? E no outro slide, que eu acho super interessante, que ultimamente, cada congresso, cada debate, quem faz a intervenção parou para se atentar mais, é que a gente também pode, pela fluoroscopia, isso a gente tem outras aulas mostrando isso, relacionar com eco e com tomografia o procedimento de intervenção no momento da. Então, esse planejamento pode ser feito antes, inclusive. A gente consegue, pela tomografia, por exemplo, determinar qual a projeção mais adequada de trabalho. Sim, a tomografia ajuda demais no planejamento, né, da punção. Também na tela, na curva S, se eu quero fazer, por exemplo, um bicaval, seria mais ou menos ali se eu estivesse fazendo uma câmera nossa pela fluoroscopia, ou seja, uma caudal esquerda ali pelo hemodinamicista. Isso ajuda o cérebro do quem está fazendo, né? A entender o que o eco está contando para a gente. Com três câmeras, por exemplo, a gente vai fazer mais uma caudal direita. A gente vai explicar depois a curva S. E se eu quero ver aí mais 2 câmeras, eu vou mais para um cranial direito, certo? Correto. Então veja que o Heart Team funciona também na imagem, né? Tanto na fluoroscopia, quanto no eco, quanto na tomografia. Eu acho que agora a gente poderia depois, para quem está assistindo a gente, deixar aberto aí para perguntas e respostas. Então, o videocast é para isso, né? Vamos bater papo. Sugestões também, né, Diegão? A gente está começando agora aí com várias postagens aí de técnicas do procedimento. A gente vai dar o passo a passo, planejamento. Então, quem quiser algum outro assunto mais específico, manda para a gente que a gente pode debater e aprofundar também nesse assunto. Então, eu acho que deu para entender que não há punção transeptal para quem está fazendo análise pré desse septo, se é um septo que já foi abordado, a qualidade desse septo. Por exemplo, tivemos um paciente de tratamento agudo na insuficiência mitral, uma geometria cardíaca pequena, né? Então veja que a gente precisava de muita altura. A gente vai falar um pouquinho depois disso aí, quando a gente for falar de reparo mitral percutâneo. Mas então, planejamento pré, esse conhecimento dessa geometria cardíaca pré, na hora do procedimento eu começaria então com um bicaval, como você colocou, entendendo essas relações anatômicas ali perto, e depois passaria para o eixo culto, né, Felipe? Sim. Eu acho que essa sequência tem que ficar clara. Tem que ficar clara. E 4 câmeras, né, para determinar a altura. Delimitar muito bem as estruturas nessa sequência aí da visão do ecocardiografista, né? Isso. E a gente não falou, mas eu quero falar um pouquinho das possíveis complicações, Diegão, que eu acho que é importante, caso ocorra, né? O ecocardiografista tem que definir se teve alguma lâmina de derrame pericárdico depois do procedimento, como é que ficou esse septo após a punção, se teve uma comunicação interatrial ali. Então, são possíveis complicações que o ecocardiografista também auxilia. Tem que olhar o coração como um todo, né? A gente sempre fala isso, a gente está mostrando isso, começando esse trabalho de anatomia e multimodalidade de imagens de fora, vamos dizer, para dentro. Então, mas eu sempre tenho que olhar essa relação como um todo. É a espacialidade do coração que às vezes é dificultoso para quem está numa outra subespecialidade, né? Mas eu acho que ficou claro aí, pelo menos, essa questão, o que é o átrio, o que é o átrio esquerdo, o átrio direito, de onde que ele está chegando pela cava inferior, pela cava superior, e acho que com esse videocast, junto com a aula de anatomia que está ali, vai dar para entender um pouquinho mais do como é que esse transdutor está se movimentando ali na hora de adquirir a imagem, né? Isso. Eu acho que é isso mesmo, Diegão, concordo com você. Eu acho que esse bate-papo nosso, sim, foi fundamental. Virão outros, né? Tem vários aí. Para a gente entender essa visão em conjunto, né? Isso. De multimodalidade de imagem. Para eu entender a visão do hemodinamicista, para o hemodinamicista entender a visão da tomo, do cardiologista
do cirurgião, né, do ecocardiografista, a gente tem que falar a mesma linguagem. A próxima nossa, inclusive, acho que é com a tombo, eco e a intervenção, né? Pronto, aí a gente septo, né? junta mais as imagens aí, eu acho que facilita até mais o entendimento pra gente. Beleza, eu acho que estamos tranquilo aqui, ficamos abertos às discussões e perguntas aí, como o Felipe falou, sugiram o tema que vocês querem dentro aí da parte do Heart Team. Esse é o objetivo da Cardiometrics, a gente ofertar um produto de entendimento comum dentro da cardiologia, e aí não só na cardiologia, os diversos colegas médicos e pacientes que nos acompanham. E obrigado, Felipe. Vamos para o nosso próximo videocast. Viram as próximas, né? Isso aí. Obrigado. Valeu, obrigado.